boa tarde. Estamos começando Mulheres Poderosas, aquele nosso encontro gostoso das terças-feiras. Bom, hoje nós não temos convidados. Hoje sou eu, Silvia Canquerini e Cláudia Reis, conversando, debatendo com vocês. Tema de hoje, o idoso no Brasil. Cláudia Reis, boa tarde. Tudo bem, Silvia? Tudo, a semana foi boa? Foi ótimo. Apesar do tempo, né? Mó friozão. Frio, o que é isso, hein? Estamos no inverno. Que loucura. Deixa eu ver se a gente já tem internauta entrando aqui. Meu chat está meio... começando também, meio travadinho. Eu tô meio rouca. Esse tempo doido, né? Não sobrou muita voz. Falei muito no final de semana, não sobrou muita voz. Mas olha só. Dia 1º de outubro, Dia Nacional e também o Dia Mundial do Idoso. Então a gente separou esse tema para conversar e refletir um pouco a respeito disso com vocês, internautas. Você tem idosos na sua vida, Cláudia? Eu convivi muito com meus avós. Eles morreram, na verdade, eu já tinha 20 e poucos anos, quase 30 anos. Fui criada com eles. E estou envelhecendo. Sou uma futura idosa. Todos somos, né? Desde que nascemos, somos futuros idosos. Olha só, segundo o IBGE, o número de brasileiros acima de 65 anos praticamente quadruplicará em 2060. Em 2003, passa de 14,9 milhões de idosos, né, acima dessa idade. Bom, a expectativa de vida atual do brasileiro é de 75 anos, o que subiu muito, porque eu estava lendo aí, se eu não me engano, em 1930, tinha-se uma expectativa de vida em torno de 40 anos. Então, eu acho que isso está se elevando, são os motivos, né? E essa expectativa também, em 2060, vai para 81 anos. 2060. É. Agora... Nossa, 81 anos ainda, em 2060, a expectativa média, mas não viver... Mas se a gente for pegando uma média aí na história, logo essa expectativa está em 100, né? A gente está falando na média de vida, né? Então... significa que hoje a gente tem muito mais pessoas acima de 100 anos aí, né? Eu tenho Você tem na minha família? Tem tias aí da minha mãe, tem a madrinha da minha mãe que faleceu com 108 anos, não faz muito tempo, enfim. E eu tenho uma... Meu pai tem 86 anos. Minha sogra completou no sábado 84 anos. Cheia de vida, completamente lúcida, né? Meu pai também, agora, graças a Deus. Será que o aumento dessa expectativa de vida será vem para acrescentar? Ou será que no nosso país isso será passa a ser um grande problema, né? Os dois, né, eu acho. Eu acho que acrescenta, mas eu acho que depende. Tem cidades que não é um grande problema. Eu acho que o que seria um grande problema? Problema nós já estamos tendo atualmente, não precisa ser idoso para ter problema na saúde, né? Pois é, né? Infelizmente, problemas todos temos e com a idade eles passam... tudo passa a ser mais complicado, né? Se você não tem um país estruturado para isso, embora o Estatuto do Idoso, em seu artigo 3º, diga que é obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do poder público e associações cuidar do idoso com absoluta prioridade nas mais diversas áreas. Que esse idoso tem direito à vida, à saúde, à alimentação, à cultura, ao lazer, ao trabalho, cidadania e
por aí vai, né? Embora o Estatuto diga isso, existe ainda uma distância muito grande entre a realidade e a legislação, infelizmente. Não é que não se criam políticas públicas para cuidar do idoso, mas não se confere, não se aplica, né? E este é o grande problema, né? Não se aplica nada. Não, eu acho que eu estava vendo um programa de televisão sobre idosos, sobre qualidade de vida do idoso. Eu acho que já tem bastante coisa para eles, em termos de qualidade de vida, mas eu acho que eu acho que primeiro é pouco divulgado, tem nas grandes universidades, tem uma coisa de idoso. Eu acho que acessa uma parte muito pequena da população. Este é o problema. Existem aí os grupos públicos de terceira idade que acolhem super bem na minha cidade, em Aqui Bragança. também, Unifesp, são vários Hospital das Clínicas, mas é o que você falou, é muito esses pouco. grupos, mas ele ainda acessa um número muito pequeno. Em Bragança, por exemplo, existe fila de espera para entrar nesse grupo e fazer parte. E os trabalhos são diversos, eles cuidam do idoso com palestras, com atividades esportivas, com acompanhamento médico, né? Bem legal o trabalho, mas ainda é pouco. Também. E digo mais, é muito fácil, que é o grande problema, na minha opinião, é muito fácil a gente apenas cobrar do poder público políticas para esses cuidados, né? Por quê? Sendo que, porque é fácil cobrar. É fácil cobrar. Quantos de nós tá. temos em nossas vidas, em nossas famílias, ou se não tem na família, em nossa comunidade, pessoas de idade precisando de atenção, precisando de cuidado, e a gente faz de conta ou não tem paciência, faz de conta que não existe ou não tem paciência. Né? Eu acho que, na verdade, é complicado, né, dar atenção. Já é complicado dar atenção para as pessoas, quanto mais para o idoso, que é mais tem que ter mais cuidados com eles mesmo, né? Seja complicado? Não, eu acho complicado. Não é que é complicado, assim, você tem que parar e dar atenção para uma pessoa que tem que ter atenção mais do que o normal. Mas é trabalhoso. Mas aí que tá a história. Eu acho que aí que a coisa pega um pouco, né? A gente acha que é complicado e acha que é uma atenção especial. Eu não penso dessa forma. Não sei se eu tenho uma grande afinidade, um grande apreço por pessoas idosas. Você trabalha voluntariamente? Eu trabalho voluntariamente em algumas coisas aí e tal, em asilo, fazendo campanhas. Eu tenho essa afinidade e talvez eu tenha uma paciência extra para isso. Não sei, eu acho que faz parte, primeiro, o respeito e a dignidade, seja a idade que for, é merecido. Eu não penso que seja diferente com o idoso. Eu acho que o que falta é paciência, porque o idoso, ele é mais lento. Exatamente. O idoso nem sempre é produtivo naquilo que a gente espera que seja, né? Uhum. Mas é muito produtivo em muitas outras coisas. Cada um tem sua produtividade. E essa falta de paciência no dia a dia com esses idosos é o que mais me preocupa. É o que mais, é aquilo que vem da família, é aquilo que vem daquelas pessoas que estão ali próximas e convivendo o dia a dia com o idoso. Eu acho que aí a coisa pega mais do que a política, as políticas públicas aí para estes, mais até do que a acessibilidade. Ninguém quer ficar com o idoso, né? Ninguém nem quer na ficar, família. não, ninguém quer conversar. Agora, eu tenho um raciocínio que é mais ou menos assim.
eu tenho 50 anos. Eu não penso diferente ou não gosto, não deixei de gostar de algumas coisas dos meus 40 ou dos meus 30 anos. É claro que nas suas fases, né, da infância para a adolescência, para a maturidade, para a terceira idade, você muda de opinião, você muda de procedimentos com a vida. Mas você não deixa de gostar. Aquele que gosta, por exemplo, aquele que gosta de beijar, que a gente fala tanto do beijo aqui, né, que eu pergunto sempre para a Cláudia, beijou muito essa semana. Aquele que gosta de beijar aos 40, porque tem 80, vai deixar de gostar? Você acha que você vai deixar de gostar de beijar, por exemplo? De fazer amor? Não, de receber carinho aos 80? Aliás, você vai deixar de gostar. Aliás, na novela das 8 tá passando um tema de amor, um casal que descobre, não sei se descobre, mas enfim, que se permitem ter um caso de amor na velhice. E é o que está rolando, assim, tá dando bastante mídia, né, esse casal. Se você gosta de dançar hoje, você vai deixar de gostar? Se você gosta de falar bastante hoje, você nos seus 80 anos, você vai deixar de... Você não vai gostar mais de falar? Não, acho que a gente vai pode passar gostar de outras coisas com 80 anos. Não sei quieta. Como é que é isso, mas acho que a gente vai mudando o foco. Eu acho que não. Eu acho que você muda o foco no dia a dia em função daquilo que você pode, daquilo que a idade te permite fazer. Mas não é que você gosta menos. Eu acho que você continua gostando, só que com a limitação da idade. Então, eu vejo o idoso como alguém que gosta de fazer as mesmas coisas que gostava aos 40, aos 50. De uma outra maneira, talvez. Não, gosta do mesmo jeito, só não faz porque não pode, só não faz porque a idade não permite. Você não muda a sua personalidade. Se você tem uma personalidade... Aquele que é mal-humorado, ficou velho, ficou ruim, né? Esses dias eu escutei, ficou velha, ficou uma ruindade. Não é, já era ruim antes. Ninguém muda a sua personalidade, na minha opinião, e na opinião de algumas pessoas que a gente já conversou, inclusive aqui no programa, com psicólogos, com terapeutas sobre o tema. Ninguém muda a sua personalidade porque tem uma idade avançada. Se era ruim, você continua ruim. Se você era bom, você continua bom, né? E a gente às vezes se esquece disso. A gente às vezes não tem... Eu nunca trabalhei de voluntária num asilo. Mas assim, eu acho que... Eu não falo nem desse voluntariado. Eu acho que é aquele convívio no dia a dia. É aquele convívio no trânsito. Quando você buzina enlouquecidamente porque tem... porque é um tiozinho dirigindo. Um tiozinho que está aí na frente, né? Porque eu acho que a palavra já... Tiozinho, para mim, já é péssima, porque é pejorativo, é um xingamento. Um tiozinho, é um qualquer, né? A gente usa essa palavra para um qualquer. Essa falta de paciência com aquele que está dirigindo, a falta de paciência quando você convida a sua avó ou os seus pais para ir dar uma volta e a sua avózinha sobe se arrumar e está demorando. Não precisa nem ser vozinha, teus filhos têm muita... Eu tenho um filho, ele fica meio com o saco cheio de vez em quando, ele me acha meio mais lenta do que ele. Então já acha que é véia, sabe assim? Não precisa ser uma coisa de tiozinho de 80 anos, é uma questão de e você geração. Se ressente disso? Não dá uma raiva disso? Se tiver, depende do dia, né? Tem dia que pega mais que os outros, mas assim, como você tá... E mesmo você sabendo que não é. Agora, junte o comentário ao fato de você ser realmente uma pessoa de idade. Sabe? Junte o comentário, imagine você sendo essa pessoa idosa e recebendo essa
falta de paciência, essa falta de Isso saco. que eu tô falando, precisa ir Anda lá logo. no 80. Aí Vamos, você vê tá devagar. Você vê a Entra geração... Você entra no banheiro tomar um banho, o que tá demorando tanto? Anda logo. Aquela cara, Ai, daqui, aquela vai, cara. não precisa. Ah. Então você diz, pega tal coisa, você pode fazer. Ai, daqui, vai, não precisa. Pode deixar, não precisa. São coisas tão pequenininhas no dia a dia, né? Que a gente talvez não perceba, mas que não é só que eu imagino. Eu já escutei isso dos idosos. O tanto que isso incomoda. Daí o idoso entra em depressão, porque infelizmente nós temos um número muito grande de idosos passando por isso, e depressão é uma coisa muito séria, né? E mata. E mata. E aí a gente fala, bom, não sei se é remédio, não sei o quê, tá lá em depressão, e tá difícil, viu? Nossa, tá difícil. O que eu escuto de filhos falando isso dos pais? Não, eu também escutei semana passada. Tá difícil. Nossa, como é difícil. Não, eu gastava uma grana, acabou indo para uma casa de repouso. Adriano Santos aqui conosco, com comentários. Vamos ver o que a Adriano está falando. O Brasil ocupa a 31ª posição em um ranking de 91 países que mediu a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas com mais de 60 anos. Divulgado nesta terça-feira, terça-feira passada, né? O Dia Internacional do Idoso. Você acha que o idoso é respeitado no Brasil? É a colocação e a pergunta do Adriano. Eu acho que o idoso não é respeitado no Brasil. É bem isso que a gente está falando. O Brasil não tem uma população... Está começando a envelhecer agora. Mas que tenha essa consciência, como na Ásia, por exemplo, né? Japão. Esses países que cuidam do idoso como... Cultura. A gente não tem essa cultura, né? A gente ainda o idoso não é tem reverenciado, não adianta, é velho, não tem uma coisa de sabedoria, tem uma coisa de chatice, de velhice e não tem uma coisa de sabedoria mesmo, né? Se tiver alguém da produção me escutando, eu vou pedir a gentileza se puder trazer uma aguinha, porque a minha voz está acabando. Por favor, produção, uma aguinha para as menininhas aqui. É bem isso, nós não temos essa cultura. Estados Unidos acho que ainda tem muito mais, mas Brasil ainda perde muito. O Brasil não respeita, não é só nas políticas públicas, não é só na acessibilidade. É na educação. Não adianta você implantar uma lei onde as calçadas da sua cidade tenham que ser adaptadas e cuidadas para que os idosos ou os cadeirantes, ou seja lá, os pedestres no geral, caminhem sobre elas. Se você cria essa lei, mas você não tem uma fiscalização eficiente, não vai adiantar nada, não é? Não vai adiantar nada e acho que para melhorar, mas eu acho que tem assim um olhar mais positivo para os idosos nesses últimos anos, mas é o que você falou, ainda falta muito a se fazer. Eu acho que vai ser feito na medida que a população estiver envelhecendo, né? Que já está envelhecendo. Já está, né? Já é realidade, já está aí, né? E a gente tem uma qualidade de vida legal? Tem, mas tem ainda para uma minoria. A consciência e o poder aquisitivo dos idosos para se alimentar, então a gente viu o dia que a Kátia Negrete veio aqui, fez a saladinha, a quinoa, os benefícios para a saúde. Quantos de nós temos condições de comprar uma sementinha de chia, uma quinoa para botar aí no cardápio diário, né? Ou alimentar-se muito mais de frutas? Olha que honra! O diretor veio aqui trazer a aguinha pra gente. Dá um oizinho aqui, dá, diretor? Dá um oizinho aqui. Não?
Sutil, só sutil. Muito obrigada, seu diretor. Uma honra. Muito obrigada. Então, quantas pessoas têm condições hoje? O brasileiro ele não tem condição condições de comer de pôr macarrão, arroz, feijão e farinha na sua mesa, muitas vezes, não é? De cuidar de se alimentar certinho, de cuidar dos alimentos que contenham cálcio, que é muito necessário na terceira idade. Nós não temos o básico, quanto mais para idosos. Uma aguinha para você também, Cláudia. Ai, depois eu pego. Vou esticar aqui. Olha, o corte aí adora, né? Uma ceninha de bastidor. Tô ficando sem voz. Tu vai pegar uma gripinha básica? Eu tenho uma sensibilidade na voz mesmo. O tempo muda, a voz fica mais rouca. Então, continuando. Quantas pessoas têm condições de ter uma alimentação adequada para uma idade mais avançada, né? Alimentação, medicação. Agora, a prevenção ainda é a melhor arma, né? Se nós cuidarmos dos nossos jovens e hoje teremos idosos mais saudáveis, necessitando assim de menos remédios, de menos cuidados médicos. Então você vê que a coisa é uma bola de neve que vem de lá de trás e tende a crescer. Quando é que a gente vai parar isso? Não sei. Então só me resta apelar principalmente para as pessoas, para o cidadão comum, aquele que tem o idoso dentro de casa para que cuide. Dá um olhar mais especial para eles, né? Com muita atenção, com muito cuidado e, acima de tudo, com muita paciência. Como é necessário que se tenha paciência no dia a dia com nossos idosos. Eu acho que aquilo que a princípio você vai dizer, tá bom, eu vou perder um tempo todo dia para sentar com os meus pais de idade, com os meus avós ou com o meu vizinho que fica ali sentado na calçada, todo dia. Eu vou perder meu tempo. Vou perder 5 minutos do meu dia. E eles falam com coisa idoso. É uma coisa revival passado mesmo, né? Olha, muito do passado que foi aquilo que eles viveram. Não vamos falar só de futuro, vamos falar do que viveram. E eu conheço muitos que falam sim de futuro. Dia desses a gente foi entregar uma campanha num asilo, que aliás foi uma campanha com grande êxito. A gente pôs no Facebook e pessoas de diversos lugares aí do estado colaboraram, né? Com as fraldas geriátricas. E no dia da entrega a gente sempre faz uma festinha, perde ou acho que ganha, né? Ganha-se muito porque você gasta um tempo lá conversando, um tempo maior com esses idosos, passa a tarde com esses idosos numa festa. E um senhor que tinha um grande problema de mobilidade, né, com uma bengala lá, mas você via a vontade dele, que ele saía de uma mesa, ele ia para outra mesa, com aquela dificuldade de não andar com a bengalinha dele, mas mudava, aí sentou no murinho e eu passando para levar, porque é um asilo onde a gente fez a festa no salão e tem várias casinhas e muitos idosos não vieram para a festa, então nós íamos distribuir esses lanches nas casinhas, né, os salgadinhos lá nas casinhas. E nesse trança eu ainda não tinha parado de conversar com ele. Falei, tudo bem com o senhor? Ele falou, tá com pressa? Por quê? Senta aqui um pouquinho. Senta aqui um pouquinho. E eu sentei no murinho, pedi para outra pessoa levar o lanche para determinada casinha. Sentei ali, falei, aí, como é que tá? Tô bem, tô tocando. Me encheu de elogios e falou um monte de coisas boas e falou um monte de coisas do futuro, né? Porque a gente tem essa ideia que velhos só conversam do passado. Não, eles conversam também muito do presente e algumas vezes do futuro. E ele dizendo, eu falei, quanto tempo o senhor está aqui que eu ainda não conheci? Ele falou, já estou
há uns 2 anos aqui, é que de vez em quando eu saio. Eu falei, o senhor vai para a casa dos filhos? Ele disse, que filho, que nada. Eu sou do Rio de Janeiro, e me contou a história da vida. Ele é do Rio de Janeiro, trabalhou muitos anos, não minto, ele é de São Paulo, trabalhou muitos anos numa praça no Rio de Janeiro, com transportes, logística de transportes e tal. E os filhos foram se casando e recasando, como ele disse. O meu filho, eu tenho 2 filhos. Eles se casaram, o mais novo recasou e a mulher dele não tem a menor paciência comigo. E acabei deixando porque ele recasou, a primeira casa ficou com a primeira mulher e aí ele recasou e veio morar na minha casa. Mas eu senti um intruso dentro da minha casa. Chegou um dia, arrumei as minhas coisas e vim passear pelo interior e achei esse asilo. Diz que visitou ele mesmo, visitou 3 cidades e escolheu Bragança e foi para este asilo em Bragança ficar. Arrumou as coisas, num dia em que o filho não estava em casa, ele se mudou. Levou as coisas para o asilo, acomodou, era um sábado, e voltou para São Paulo na casa dos filhos, na casa dele, né, com o filho. E aí ele contou para o filho, olha, eu voltei mesmo, eu já levei tudo que é meu, eu voltei mesmo para me despedir, eu estou indo morar numa outra cidade, vou ficar bem. E naquele momento, diz que a grande preocupação do filho, esse filho ligou para o outro, e discutiram, e não queriam que o pai fosse, aquela coisa e tal. Ele falou, tudo isso me parece que eu incomodava mesmo, porque embora os meus filhos tenham feito maior auê na hora de eu sair, que não queriam que fosse, agora eles já estão acostumados com a ideia, porque faz 2 anos que eu estou aqui e eles nunca vieram me ver. Nunca? Não. São Paulo a Bragança, 1 hora de carro, né? Nossa, 2 anos sem ver os filhos? Ele falou, e eu falei, e aí, isso incomoda o senhor? Ele falou, já me acostumei. Mas também não vou lá. Não vou, porque se eles não vieram me ver, é porque não precisam de mim. Saio passear. Ele pega, ele falou, agora muito menos, porque eu tô com esse problema na perna. Ele falou, mas eu saio passear. Outro dia meu filho ligou. Eu estava num barzinho no Rio de Janeiro. Ah, ele viaja? Pega o ônibus e sai. Ele falou, eu estava num barzinho no Rio de Janeiro, porque me deu uma saudade muito grande de quando eu trabalhava lá, quando eu era produtivo, e eu me sentei no barzinho que nós íamos no fim da tarde. Fiquei na mesma pensão que eu ficava quando ia para lá e me sentei. O garçom é o mesmo, matei a saudade. Meu filho ligou e eu disse, estou no Rio de Janeiro. Como o senhor está no Rio de Janeiro? Eu vou conversar com esse asilo para não deixar o senhor sair. Ele falou, só me faltava essa. Ele conversar no asilo para não deixar eu sair. E assim, ele é uma pessoa muito ligada, tem 82 anos de idade, antenada com o mundo, sente falta, sente saudades e sai passear, né? Tem o seu dinheirinho, ele diz que a única coisa que ele exigiu é que a casa dele era um sobrado, a parte de baixo era uma garagem, ele exigiu que o filho alugasse aquilo para um comércio para mandar esse dinheiro para ele. Ele falou, por enquanto tem mandado o dinheirinho, tem mês que atrasa, não sei se eles gastam e depois repõem, mas enfim, enquanto estiver assim, tá bom. Eu achei de grande consciência. Primeiro, estou incomodando, vou cair fora. Não, mas está incomodando, estava na casa dele. Na casa dele. Ele falou, sozinho aqui, meu filho vai construir a vida, foi a melhor coisa que eu fiz, né? E assim contou a vidinha dele e contou também da independência dentro da idade. Porque ele acabou, de uma certa forma, criando a independência. Se ele vivesse naquela casa com a esposa desse segundo casamento, com esse filho, ele ia ter um monte de gente implicando, uma falta de atenção. Ele falou, não ia me dar atenção, porque nem ligar ele não me liga. Me liga a cada 15 dias, às vezes passa um mês para ele me ligar. Nossa. Eu já venho saindo passear, estou nesse asilo
2 anos, já saio passear toda semana, vou para algum lugar, fazer um passeio diferente. Já fazia quase 2 anos que o filho dele pegou ele num passeio no Rio de Janeiro. E aí quis dar uma de bom bacana, filho. de bom filho. Vou falar com o asilo. Ele disse, só me faltava essa, né? Já deixei tudo de lado. Enfim, esse é um exemplo. E foi um bate-papo super gostoso. Então, quando a gente diz, tá bom, vou perder 5 minutos do meu dia para conversar com Bom, eles devem ter. Você um perdeu idoso. muito. Você ficou com Eu ele. tenho certeza que você vai ganhar Mais vida, mais experiência, mais tudo, sabedoria, tudo. tudo de parar para dar atenção para esse idoso. Então não é perder tempo, não. É ganhar. E ganhar muita coisa ainda, você parando para essa atenção. Então fica aqui um alerta para que a gente observe mais as pessoas que nos cercam com uma idade mais avançada, seja ele um morador da sua casa, seja ele um membro da sua família, seja ele um membro da sua comunidade. Cuidar dos nossos idosos é preparar um futuro para nós mesmos, porque só não vai ficar velho quem morrer antes. Então acho que vale a pena prestar atenção nisso que a gente está falando e ter um pouco mais atenção. E só nos resta esperar que a gente tenha Eu quero um ficar país... velha. Eu quero também. Eu quero. Eu quero envelhecer, sim. Quero viver muito ainda. E esperar que a gente tenha um país cada vez melhor, que cuide das nossas crianças, dos nossos jovens, para que na nossa terceira idade ou na nossa idade mais avançada, a gente tenha uma qualidade de vida, né? Eu acho que todo mundo tem que batalhar para isso, senão não acontece. A gente tem que encerrar, Patrício entrando no ar já aí, com um convidado super especial. Alguma observação? Quer falar alguma coisinha? Não, acho que é o que você falou. Vamos fazer de uma maneira... Vamos ser todos unidos para um bem maior, que todos seremos velhos no futuro próximo ou não tão próximo. Não tão próximo, gostei. Isso quer dizer assim... Que demore muito para a gente envelhecer. Mas envelhecer é bom, né? Então fica aí para você um alerta para que preste mais atenção na vida. Eu acho que prestar mais atenção nos idosos que os cercam significa também prestar mais atenção na vida. Que a sua semana seja iluminada, que seja tudo de bom. A gente vai ficando por aqui. Patrício vem por aí. E terça-feira que vem a gente está de volta. Beijinho. Até terça.